Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje finalmente chegamos no tópico mais esperado do canal, Incoterms. E engraçado como as pessoas têm dúvida nesse tópico e o quanto elas pediram para eu falar logo sobre esse assunto. Então, chegou a hora. Incoterms. Bom, primeiro, né? Antes da gente começar a falar sobre cada um deles, o que são os Incoterms? Vou confessar uma coisinha para vocês, que durante o nosso dia a dia de comércio exterior, a gente acaba brasileirando as coisas. Então muita gente acaba falando Incoterm mesmo. Mas a pronúncia correta são os Incoterms. São um conjunto de regras, 11 no total, criadas pela Câmara Internacional do Comércio, a International Chamber of Commerce, para pautar e definir as regras de comércio e as relações entre fornecedores e compradores nas operações de comércio exterior. O objetivo maior foi padronizar as operações de uma forma onde fossem conhecidas as responsabilidades do fornecedor e do comprador durante a operação. Então esse foi o objetivo maior de criação dos Incoterms. Isso aconteceu em 1923, já tem um tempinho, e a cada década normalmente a Câmara Internacional do Comércio trabalha em atualizações das regras de Incoterm. Para quê? Por que eles atualizam? Para deixar tanto as partes de comprar, né, de compradores quanto de fornecedores mais resguardados e para atualizar também, de acordo com a globalização, as novas regras de comércio, atualizar as responsabilidades e direitos de cada um. Normalmente a cada 10 anos ocorre isso, e a última atualização foi em 2020. Na verdade, as regras novas foram concluídas em setembro de 2019 e a partir de janeiro de 2020 elas entraram em vigor. Mais pra frente, no finalzinho do vídeo, eu vou comentar sobre as mudanças que aconteceram nessa nova regra de Incoterms. A última havia sido em 2010 e agora a gente já está trabalhando com a de 2020. Não mudou tanta coisa, mas tiveram algumas inclusões bem legais e interessantes. Bom, segunda coisa, todo mundo pergunta assim: você sabe de cabeça todos os Incoterms? Não. Eu sei os que eu mais trabalho, os mais comuns. Agora, uma dica: não tentem ficar decorando Incoterm na cabeça, porque são muitos processos, são muitas regrinhas, não vale a pena. Tenha com você uma tabela. Eu tenho isso até hoje, carrego sempre comigo. Eu tenho uma tabelinha que fica do lado do meu computador na minha estação de trabalho, que eu tenho todos os Incoterms lá. Então, em caso de qualquer dúvida, eu pego a minha tabelinha e consulto. Tenha isso com você, cria esse hábito, porque gera dúvida mesmo. E às vezes é um Incoterm que a gente não está acostumado a trabalhar, a gente não tem como. Cabeça de quem trabalha com comércio exterior não tem como guardar todas as informações. Não tentem isso. Tenham a sua tabelinha, é uma dica que eu dou para vocês, vale super a pena. Porque qualquer dúvida você pega e consulta rapidinho fazendo o processo. É muito melhor ter uma tabelinha como essa e consultar do que ficar com dúvida e acabar fazendo alguma coisa errada. Então, essa é a minha dica. Eu não sei todas as regras de todos os Incoterms de cabeça. Eu estudei Incoterms por conta própria, porque eu fiz faculdade de administração, já contei isso pra vocês. Então, não tive disciplina de comércio exterior. Na verdade, eu até tive no último período, mas foi muito superficial. Então, eu acabei aprendendo Incoterm por conta própria. Não lembro de todos eles, não uso todos eles com frequência, então por isso que eu guardo essa tabelinha comigo. E acho super válido que vocês tenham uma também. Mais uma dica, eu vou deixar para vocês 3 ilustrações. As 3 eu tirei do site da Câmara Internacional de Comércio. E a primeira delas chama The Journey to Incoterms. Conta desde 1923 até 2020 a jornada dos Incoterms. Achei bem legal, bem explicativa. Conta brevemente a história dos Incoterms
e acho que vai ser de grande ajuda para vocês se localizarem desde lá do início, quando a Câmara decidiu, né, tomou a decisão de criar os Incoterms, até a última resolução que a gente está usando agora em 2020. A segunda é uma tabela muito parecida com a que eu uso, que eu falei para vocês, de Incoterms, ela é colorida e ela marca de forma diferente aonde termina, de cores diferentes, aonde termina a responsabilidade do exportador e aonde começa do importador, marcando as transferências de risco. Então, achei bem legal, de fácil entendimento, e seria bom que vocês tivessem ou essa ou alguma tabela parecida para ter com vocês e conseguir entender melhor os Incoterms quando vocês tiverem dificuldade. E a última é uma outra tabelinha que separa os Incoterms que são usados somente para o modal marítimo e os Incoterms que são multimodais, que a gente fala, que são para os dois. Então, acho que vai ser de grande ajuda. Vou deixar para vocês e vocês depois dão uma olhadinha e me digam o que vocês acharam. Bom, então vamos começar a falar, né, discutir sobre esse tema tão esperado que são os Incoterms. Utilizando a divisão dos modais, por que eu estou dizendo isso? Porque a Câmara Internacional do Comércio, ela subdivide os termos em 4 categorias também. Categoria F, E, C e D. Eu já vou falar melhor sobre elas, mas com base assim na utilização por modais, no marítimo, são exclusivos do modal marítimo o FOB, o FAS, FAS, CFR e o CIF. Os multimodais são Ex-Works, FCA, CPT, CIP, DAP, DDP e DPU. Todos esses são multimodais, aéreo, marítimo e terrestre. Agora eu vou começar a falar sobre cada um deles e as suas responsabilidades, direitos e responsabilidades. Bom, utilizando a divisão feita pela Câmara, que são as quatro letras que eu te falei, na verdade eles usam letras para tudo, né? Para dividir os Incoterms, né? Para classificar, e cada termo eles são representados por 3 letrinhas, e cada letrinha significa uma coisa. Então, assim, na primeira, que é a categoria E, que a gente chama de categoria de partida, só tá nessa categoria o Incoterm Ex-Works, e ele é multimodal, pode ser usado tanto no aéreo, quanto no marítimo, quanto no terrestre, e cabe ao exportador disponibilizar a carga para que o importador arque com os custos de coleta. Então, assim, se o importador contratou o serviço de um agente de cargas para fazer o transporte da mercadoria dele, o agente vai entrar em contato com o exportador para organizar a coleta da mercadoria. Quem vai pagar por esse serviço é o importador. Esse valor vai ser cobrado no BL, inclusive, e o exportador, a responsabilidade dele termina quando ele libera a carga para o transportador levar até o armazém do agente de origem e aí seguir com os trâmites da importação, no caso dele da exportação, né? Vendo pela ótica dele. Então a responsabilidade dele com a mercadoria termina ali. Esse é o Incoterm Ex-Works. É um dos mais comuns, principalmente no modal aéreo, e ele é o que a gente vê todo dia, toda hora. E muitas vezes alguns importadores ainda têm dúvida quanto à cobrança, né, do custo de coleta nesse tipo de Incoterm. Sim, é ele que tem que pagar pela coleta se o Incoterm acordado é Ex-Works. Segunda categoria F, e nela estão incluídos os termos que têm o transporte principal não pago. São esses que essa categoria representa. FCA, que é o Incoterm multimodal, o FAS, que é exclusivo marítimo, e o FOB, que também é exclusivo marítimo. FCA, Free Carrier. Então, traduzindo, transportador livre. Nesse Incoterm, o exportador
transporta a carga até um terminal pré-acordado com o importador, deixa a carga lá e daí para frente o importador assume a responsabilidade da carga. Normalmente, quando se trata de carga aérea, o FCA é FCA Aeroporto de Embarque. Normalmente é assim. Mas também acontece muito mesmo, e tá aí a importância que eu comentei com vocês no vídeo anterior, de conferir os documentos. Porque muitas invoices vem escrito assim: FCA Fábrica, FCA Factory. E aí que mora o perigo. Por quê? Muita gente, quando lê FCA, associa a entrega da carga a um terminal, seja marítimo ou seja aéreo, o modal da carga ou terrestre. Então, quando tem a pegadinha do FCA Factory, a pessoa associa ao FCA normal e não cobra o custo de coleta. Mas no FCA Factory, ele nada mais é do que um espelho do Ex-Works e o custo de coleta é sim do importador. Então, a não ser que haja um acordo entre importador e exportador sobre esse custo. Mas a FCA Factory nada mais é do que um Ex-Works disfarçado para pegar no pé da gente. Então, tenham atenção nisso, principalmente quem trabalha com agenciamento, porque se é FCA Fábrica, o agente de cargas tem que providenciar a coleta da carga e tem que passar o custo da coleta para o importador. Não tem como, a não ser que haja mudança de Incoterm, mas aí já é um assunto muito mais complicado. Lembrem-se desse termo FCA Factory, que ele é diferente do FCA de normal, que o importador leva a carga para um lugar. Quando é FCA Factory, o exportador ele não leva a carga para lugar nenhum, ele deixa a carga na planta dele, no armazém dele, e fica aguardando a coleta da mercadoria. Então, muita atenção com a pegadinha do FCA Fábrica. O segundo, que já é o FAS, é um tipo de Incoterm que eu particularmente vi muito pouco nos embarques que eu fiz. Ele chama Free Alongside Ship, livre ao lado do navio, ou costado no navio. É a mesma linha de raciocínio do FCA, o exportador leva a carga para um terminal e deixa ao lado do navio. E aí termina a responsabilidade dele, a partir dali o risco já é do importador. E o FOB é a mesma coisa, FOB Free on Board, livre a bordo do navio, é a mesma coisa do FAS, só que o FAS pensa que o navio está aqui, a carga está aqui. Esse é o FAS. No FOB, o navio está aqui e a carga está aqui, dentro do navio. Então, no FOB, o exportador entrega a carga já desembaraçada. Essa é a diferença básica dos dois. Quais são os mais comuns? O FOB no marítimo e o FCA no aéreo. O FAS, confesso que eu não vi, não me recordo de ter visto na minha vida, assim, de Comex. E engraçado que pode acontecer de vocês ouvirem falar em FOB aéreo. Algumas pessoas usam essa nomenclatura e, na verdade, é um FCA, tá? Bom, no grupo C dos Incoterms estão incluídos nesse grupo os Incoterms que têm o transporte principal pago. É nessa categoria que estão incluídos os Incoterms que tratam de seguro, então fiquem atentos. O primeiro que a gente vai falar é o CFR, Cost and Freight, custo e frete, que é um Incoterm marítimo exclusivamente. E nesse caso, o exportador se responsabiliza pelo desembaraço da mercadoria na alfândega do país de origem. E quando passa do costado do navio, a responsabilidade já é do importador. O importador ele pode optar por contratar ou não o seguro, vai dele,
mas nesse modal, nesse termo, o exportador não tem responsabilidade de contratação de seguro. Então, assim, fica a cargo realmente do importador. E essa é a diferença básica entre CFR e CIF, que significa Cost, Insurance and Freight, custo, seguro e frete. No CIF a gente tem seguro internacional. E ele também é exclusivo do modal marítimo, e o exportador fica responsável pelos custos de transporte da mercadoria, também é responsável pelo desembaraço da carga na origem e pelo seguro internacional. A diferença básica, lembrem-se disso, é que no CIF a gente tem o seguro e no CFR não. O CFR fica por opção do importador e no CIF já é uma responsabilidade do exportador. Por último, dentro desse grupo está o CPT. O CPT é multimodal e significa Carried Paid To, transporte pago até certo destino. O CPT é até bastante visto no aéreo. O engraçado é que o modal marítimo, eu acho que é o que mais você vê mais tipos diferentes de termos. O aéreo a gente acaba ficando mais no Ex-Works, no FCA e tal, às vezes aparece alguns outros diferentes, mas o marítimo não, a gente vê bastante. Exceto pelo FAS, que eu comentei, os outros a gente vê bastante, tem essa mescla de Incoterms. Então, voltando para o CPT, ele é multimodal e o exportador se responsabiliza pela contratação do transporte na origem até um local pré-definido no destino. Ele vai desembaraçar a carga na origem também, ele é responsável por isso, e responsável pela entrega da carga a uma pessoa, né, a um responsável, que pode ser um agente de origem, por essa carga na origem. Então, assim, no CPT, o seguro também fica a cargo do importador. O CPT não tem seguro pago pelo exportador. O CPT é bem similar ao CFR. Vocês podem fazer essa analogia também. Chegamos na última classificação, que é a D, que refere-se a todos os termos de chegada. Neles estão o DAT, o DAP e o DDP. Começando pelo DAT, Delivered at Terminal, entregue no terminal. É literalmente o que o nome diz. O exportador vai entregar a carga no terminal e vai se responsabilizar por ela até aí. A partir dessa entrega, toda a responsabilidade é do importador. DAP, Delivered at Place, entregue no local. O DAT, o DAP e o DDP são multimodais, tá? Só para lembrar para vocês. O DAP, ele é o desembaraço da exportação e o transporte ficam por conta do exportador. E ele leva a carga, né, ele é responsável pela carga até o local combinado no país de destino, Delivered at Place. E aí, a partir desse ponto, o desembaraço de importação, a descarga da mercadoria, ele já passa a ser responsabilidade do importador. Então, no DAT, ele entrega a carga no terminal, na origem, e a responsabilidade dele termina aí. Por exemplo, entrega a carga no aeroporto ou no porto. No DAP, ele entrega a carga até o aeroporto ou porto de destino, por exemplo, e a partir daí os trâmites são com o importador, né? A responsabilidade é dele. E no DDP, Delivery Duty Paid, entregue com direitos pagos. Também multimodal, já tinha falado isso. Fica a cargo do exportador o desembaraço, as taxas, o transporte, desde a origem até o destino apontado pelo importador. E assim, como o vendedor estrangeiro ele não tem condições legais de providenciar o desembaraço para a entrada, né, das mercadorias nos países de destino, o DDP não é usado no Brasil por conta disso, por fins legais. Então, a gente usa ou o DAT
ou DAP. Beleza? Apenas para fins legais, porque as questões de legislação do Brasil não suportam esse termo DDP, então ele não pode ser usado aqui. Por conta do exportador não ter legalidade para aplicar o desembaraço aqui no Brasil, por conta de ser uma empresa estrangeira. Bom, e como eu falei no início do vídeo, em 10 de setembro de 2019, a Câmara Internacional do Comércio divulgou, publicou as novas regulamentações dos Incoterms para valer a partir de 1º de janeiro de 2020. Quais foram as principais mudanças? Muito especulou-se sobre o que a Câmara ia trazer de novo. Algumas coisas que a gente esperava não aconteceram, algumas outras sim. A primeira delas foi que o DAT, o Delivered at Terminal, que eu acabei de falar para vocês, virou DPU, Delivered at Place Unloaded. E qual foi a diferença básica para isso? A carga, a entrega pode ocorrer em qualquer lugar que seja pré-determinado pelo importador, não só apenas em um terminal. Então, essa é a diferença básica e o resto permanece conforme eu expliquei para vocês. O BL, o conhecimento de embarque, que eu falei dele no vídeo passado sobre documentação, ele passa a ter que ser emitido para as transações de Incoterm FCA, ele precisa ser emitido após o embarque. E em seguida, o exportador precisa providenciar o envio, ou o transportador internacional, precisa providenciar o envio do BL para o importador para que ele consiga trabalhar no desembaraço da carga. Essa foi a segunda mudança que a gente teve agora para 2020. As entregas de FCA, DAP, DPU e DDP, DPU já a nomenclatura nova, elas terão reconhecimento do transporte por meios próprios. O CIP passou a ter necessidade de seguro internacional com cobertura máxima. Isso que o Incoterm 2020 trouxe também muitas mudanças em relação ao seguro internacional. Essa do CIP é uma delas. As obrigações das partes, cada uma delas passou a ter responsabilidade relacionada à segurança no transporte e aos custos de transporte. Alguns custos de operação foram reorganizados e a lista completa deles tem no guia, A Câmara Internacional do Comércio ela faz um guia de Incoterms a cada mudança. Ainda não está disponível em português, mas no site da Câmara vocês conseguem achar várias informações sobre os Incoterms de 2020 e várias coisas mais detalhadas, várias informações mais detalhadas. Os Incoterms também podem ser usados em compra e venda no mercado interno. Então, assim, para nós, no dia a dia, o que vai mudar mesmo são as questões do FCA, da informação do BL, e o DPU, que mudou, Agora, sim, algumas outras coisas, principalmente essa parte do seguro, da segurança de transporte, são muito específicas de cada caso. Então, a gente vai precisar analisar cada situação que chegar para a gente, como que vai se aplicar isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um assunto extenso, mas muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre Incoterms. E estava bem ansiosa para chegar, porque eu sei que vocês estavam querendo muito que eu falasse sobre isso. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido. E se tiver dúvida ou qualquer outro comentário, deixem aqui no canal do YouTube ou na página do Instagram. E até a próxima!